Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês para a gente aprender mais um pouco, né, do livro de Urântia, e também já agradecendo aí o convite feito pela Estela, né, para a gente estar aqui cooperando, aprendendo junto, e também agradecer ao Damolim, que cedeu também boa parte do trabalho dele para o slide, que facilitou também o nosso preparo, né. E hoje nós vamos falar sobre os filhos materiais de Deus, né? Mais conhecido como Adão e Eva. Eu vou aqui compartilhar minha tela. Só um instante. Vocês estão vendo? Estamos. Sim. Estamos. Então, Adão e Eva, né? Os filhos materiais de Deus. A ordem dos filhos materiais. O filho criador, de si mesmo, cria os belos e magníficos filhos e filhas da ordem material de filiação do universo. O livro diz também que, nesse mesmo documento, 37, que quando esgota ali a possibilidade do filho criador estar criando junto com o espírito materno do universo, quando acaba essas possibilidades, e aí ele cria esses seres, né, que são os filhos materiais, né, de origem dual. Essa é a origem dos Adãos e Evas originais de cada sistema local de Nébadon. Eles são uma ordem reprodutora de filiação, sendo criados masculino e femininos. Os da sua progenie funcionam como cidadãos relativamente permanentes na capital de um sistema, embora alguns deles recebam a missão de servir como Adãos planetários. Para a gente entender um pouco de onde surge a origem, né, desses filhos materiais, a gente vai passar primeiro a relembrar um pouco quem são os filhos criadores, né, que são os Micaéis, né, de onde ele vem, a origem dele, que é da combinação do Pai Universal com o Filho Eterno, que aí geram os filhos criadores. E os filhos criadores, por sua vez, criam os filhos da ordem materiais, né, que são os Adão e Evas. Então, a origem dos Adão e Evas vem diretamente dos filhos criadores, os Micaéis. A sua constituição. Como é constituído esses filhos materiais, né? Eles têm uma altura que varia de 2,5 metros a 3 metros. Os seus corpos brilham como um ralo de luz radiante de tonalidade violeta. Tinham olhos azuis, né? E os seus povos violetas eram caracterizados pela pele clara e as cores claras dos cabelos, geralmente amarelo, ruivo e castanho. Houve aqui umas repetições aqui nas palavras. O sangue. Embora o sangue material circule nos seus corpos materiais, estão também sobrecarregados de energia divina e luz celeste, né, que são as energias do cosmos, né? A sua natureza. Os filhos materiais, os Adãos, e as filhas materiais, as Evas, são iguais, um ao outro, diferindo apenas da sua natureza reprodutiva e por alguns dons químicos, sendo, portanto, complementares. São projetados para servir aos pares e em quase todos os seus compromissos, né? Eles jamais trabalham sozinhos, sempre estão juntos, né? Especialmente nas missões planetárias, sempre vai um casal deles. O casal original também são únicos, né? Que foram criados em cada sistema. Alimentação. Os filhos materiais desfrutam de uma nutrição dual,
são realmente duais por natureza e constituição. Compartilham da energia materializada de modo semelhante à dos seres físicos do reino, enquanto a sua existência mortal é totalmente mantida pela ingestão direta e automática de certas energias cósmicas de sustento. Além deles também poderem se alimentar, né, das energias normais dos alimentos, de matéria normal, eles também se alimentam de energias cósmicas que mantêm, né, a sua imortalidade. Eles não têm ajustadores, né? Apesar deles viverem como cidadãos permanentes nas capitais do sistema, e mesmo funcionando em missões descendentes nos planetas evolucionários, esses filhos eles não possuem ajustadores do pensamento. Mas é por meio desses mesmos serviços que eles adquirem a capacidade experiencial para a residência do ajustador e para a carreira de ascensão no paraíso. Qual a função deles? Eles são um elo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode interromper, tá? As moradas, né, desse pessoal aí, desses filhos materiais, eles concentram-se nas sedes centrais dos sistemas. No caso do Adão e Eva de Urântia, eles eram de Jerusalém, onde se reproduzem e conduzem a vida como cidadãos materiais do reino e de onde são despachados para os mundos evolucionários. Voltando um pouquinho sobre a questão do ajustador, né, que eles não têm o ajustador, mas eles podem, né, eles podem conquistar um ajustador para eles, né, porque além deles serem filhos descendentes, eles também podem seguir a carreira dos filhos ascendentes, né, eles podem ascender até o paraíso. Então, os filhos materiais ascendentes são criados nos universos locais e, de fato, os Adãos planetários, os filhos e filhas materiais dos mundos evolucionários, são filhos descendentes, pois descem aos mundos habitados vindo das suas altas esferas de origem, que são as capitais dos sistemas locais, né? Quando um mundo evolucionário avançado atinge as eras mais maduras da idade luz e vida, os filhos materiais podem escolher humanizar-se, receber ajustadores e embarcar no curso evolucionário de ascensão no paraíso, que leva ao corpo mortal de finalitores, né? Então, quando um mundo evolucionário alcança ali a sua mais alto nível na época de luz e vida, eles podem escolher embarcar na jornada de ascensão ao paraíso, né? Recebendo, então, o ajustador do pensamento. Alguns desses filhos materiais têm fracassado parcialmente ou falhado tecnicamente na sua missão de aceleradores biológicos, como sucedeu com Adão e Eva aqui em Urântia, né? E, nesse caso, são obrigados a retomar o curso natural dos povos dos reinos. Passar pela morte e progredir pela fé no regime ascendente, alcançando posteriormente o paraíso e o corpo de finalidade. Então, quando esses filhos, né, Adão e Eva, eles fracassam em suas missões, né, seja parcial, né, seja uma falha técnica, eles obrigatoriamente têm que baixar o status, né? Eles têm que agora viver como os seres do reino, né? No caso, os seres humanos daquele planeta. E aí eles têm que viver conforme os seres humanos vivem, né? Pelas dificuldades que os seres humanos enfrentam, vai ter que enfrentar a morte física, né? Eles vão perder a sua imortalidade.
Eles também agora vai ter que desenvolver a questão da fé, vai ter que progredir agora pela fé, que é um dos caminhos da ascensão até o paraíso, para que eles possam alcançar um dia, né, o corpo de finalidade, assim como os seres humanos que alcançarão, né, um dia. Os filhos materiais também podem optar pela carreira ascensional depois de uma longa missão planetária. Quando o compromisso planetário é muito prolongado, os filhos materiais de status estacionários, os cidadãos do sistema local, né, ou seja, os filhos estacionários que estão lá nas suas capitais, vivendo como cidadãos, quando eles passam muito tempo lá, um tempo muito longo, eles também podem se retirar, né, da sua esfera e seguir o caminho de ascensão. Eles também podem também. Passar muito tempo longo, eles têm essa opção de ingressar aí na carreira ascensional. Vamos falar agora um pouco sobre o Adão e a Eva de Urântia. Até aqui alguma pergunta? Então vamos lá. Quando foi emitida a proclamação convocando voluntários para a missão de aventura adâmica em Urântia, todo o corpo sênior de filhos e filhas materiais fez-se necessário, voluntário, perdão. Os examinadores Melquisedeques, com a aprovação de Lana Forge e dos Altíssimos de Adentia, finalmente escolheram o Adão e a Eva, que vieram posteriormente a funcionar como os elevadores biológicos de Urântia. Então, houve ali uma chamada, né, uma convocação, quando receberam a mensagem aqui de Urântia, que precisavam de um filho material aqui. E aí foi emitida aí a proclamação e muitos dos filhos e filhas materiais se inscreveram, né, para poder fazer parte aí dessa missão. E Adão e Eva, o que vieram para cá, né, foram os escolhidos pelos Melquisedeques, né, e pelos os Altíssimos, né, os pais da constelação. Adão e Eva, durante, eles eram membros do corpo sênior dos filhos materiais de Jerusalém. Estavam inscritos sob o número 14.311. Eles pertenciam à terceira série física e tinham em torno de 2 metros de altura. Na época em que foram escolhidos para Urântia, estavam servindo nos laboratórios de ensaios e de provas físicas de Jerusalém. Por mais de 15 mil anos, haviam sido diretores de divisão de energia experimental, aplicada à modificação de formas de vida. Eles haviam sido instrutores, né, nas escolas de cidadania para os recém-chegados em Jerusalém. Então, já tinha aí um bom currículo até aqui, né? Haviam permanecido leais a Micael, né, durante a rebelião de Lúcifer, como nós vimos na última apresentação com o nosso colega aí, Jorge. Foram convocados perante o soberano do sistema e o seu gabinete inteiro para serem examinados e receberem as instruções. Todos os detalhes dos assuntos de Urântia lhes foram apresentados. Foram exaustivamente instruídos quanto aos planos que deveriam seguir ao aceitarem as responsabilidades do governo de um mundo tão transtornado por conflitos, né? Eles foram colocados sob juramentos conjuntos de lealdade aos Altíssimos de Adentia e a Micael de Salmon. Foram aconselhados a considerar a si próprios como subordinados ao corpo de administradores Melquisedeques de Urântia, até que esse corpo de governo julgasse adequado entregar a direção do mundo nas mãos deles, né? Então, eles sabiam que iam fazer aqui, como estava a situação aqui em Urântia, e também estavam cientes, né, que eles estariam debaixo do governo dos Melquisedeques, né, que era
na época aqui, né, eram os responsáveis pela administração, né, depois do problema lá com a rebelião planetária. Adão e Eva deixaram na capital de Satânia, em outros locais, 50 filhos e 50 filhas. Já tinha aí uma família já grandinha, né? E eles estavam todos presentes no templo dos filhos materiais. Eles acompanharam seus progenitores até a sede da desmaterialização da sua ordem e foram os últimos a despedirem-se deles e a desejar-lhes o êxito divino, enquanto os dois adormeciam na perda da consciência da personalidade que precede a preparação para o transporte seráfico. Então, ali eles já tinham, né, 100 filhos, e todos acompanharam ali a sua partida na grande aventura para o planetinha chamado Urântia. Adão e Eva partiram para as suas novas responsabilidades, equipados adequadamente e plenamente instruídos quanto a todos os deveres e perigos que encontrariam em Urântia. Ou seja, eles não vieram no escuro, né? Vieram sabendo de muita coisa. Pois é, Agora, Luciano, sim, eles vieram sabendo de muita coisa, né? Mas mesmo assim, depois tem uma parte, eu acho que eles falam que eu acho que eles não esperavam que fosse tanto, né? Que fosse tão isso. demorado, né? Nós E vamos ver olha, isso na frente, e olha que verdade. eles que instruíram bem, Sim. né? Eram capacitados, né, para a missão, né? É. Mas nós vamos ver isso nesse instantinho que você falou aí, essa parte aí que você citou. A missão planetária. Numa missão planetária, o filho e a filha materiais ficam incumbidos com a missão de fundar a raça adâmica de tal mundo, uma raça destinada finalmente a se miscigenar com os habitantes mortais da esfera, funcionando como elevadores físicos ou elevadores biológicos nesses mundos evolucionários. E são mundos semelhantes a Urântia, né? Então, são chamados de mundos evolucionários. Quando a linhagem vinda dos filhos materiais estiver acrescentada às raças mortais em evolução, em uma nova e maior, em uma era nova e de maior progresso evolutivo é iniciada. Em seguida, a essa fusão procriadora das aptidões importadas e traços supra-evolucionários é produzida uma sucessão de avanços rápidos na civilização e um grande desenvolvimento racial. Em 100 mil anos, mais progresso é feito do que em 1 milhão de anos de luta anterior. Então, a gente vê que quando esses seres chegam, né, esses elevadores biológicos, né, que são os Adão e Evas, muita coisa avança mais rápido do que a luta anterior, né? Mesmo até ao trabalho feito pelo príncipe planetário e sua corte, né? Quando chegam os Adão e Eva, o progresso tende a ser mais rápido. No vosso mundo, mesmo em face ao malogro dos planos ordenados, um grande progresso aconteceu desde que a dádiva do plasma de vida de Adão veio para os vossos povos. Ainda na missão planetária. Nessa missão, eles não deveriam, ou não devem, né, se mesclar diretamente com os povos do jardim e nem com os demais povos, né, ou seja, as tribos ali, as vizinhas e as demais que estavam espalhadas pelo mundo. Por muitas gerações, Adão e Eva permanecem biologicamente segregados dos mortais evolucionários, construindo uma raça forte de sua ordem. Assim é a origem da raça violeta nos mundos habitados. Então, quando esses seres vêm, eles são elevadores biológicos, eles devem se mesclar com as raças, mas há uma regra, né? Eles não podem de imediato, existe uma regra, existe um plano
para que eles possam começar essa miscigenação, né, das raças. E eles também, o casal, né, o Adão e Eva, eles não podem mesclar diretamente com os mortais. Tem que ser através dos seus filhos, né? Eles não podem diretamente estar se mesclando. É o projeto. Em geral, os povos violeta começam a misturar-se com os nativos do planeta após o seu próprio grupo alcançar mais de 1 milhão de representantes. Aí a gente vê aí, né? Então, quando chegar aí, essa família de Adão e Eva tiver aí, em média, 1 milhão de filhos, aí vai começar o projeto da mesclagem, né, com as raças dos que já estão no jardim, né, com os demais povos ao redor. O trabalho de aperfeiçoamento biológico é uma função da progenie adâmica. Já faz parte, né? Esses filhos materiais foram feitos exclusivamente para esse trabalho, né? Ou praticamente exclusivamente para esse trabalho de elevadores biológicos das raças inferiores, que são as raças dos mundos evolucionários, né? Onde estamos inseridos. A assessoria do príncipe é que traz os homens e as mulheres superiores até o Jardim do Éden, para o acasalamento voluntário deles com os descendentes adâmicos. Né? Aqui nós estamos ainda falando como funciona, né? Isso aqui é como funciona em um mundo normal, sem ter problemas. Então, aqui são digamos, as regras convencionais, né? Então, o plano de mesclagem, né, de ascensão das raças humanas, é todo produzido, todo preparado através do príncipe planetário, né, com a sua corte, e passado para Adão e Eva colocar em prática. Então, eles que preparam esse projeto de mesclagem. Quando Adão e Eva chegam em um mundo, eles já encontram esse plano, né, já ali na pauta, para eles colocarem já para funcionar. Assim, na maioria dos mundos, é considerada a mais alta honra ser selecionado como candidato ao acasalamento com os filhos e filhas do jardim. Então, é uma honra, né, para quem nesses mundos já conhece a história desse casal e conhece o projeto, e quando lhes é apresentado, então muitos ficam ali, né, na expectativa de ser escolhido, de ser convocado para participar desse projeto. Então, é uma honra para esses povos, né? Agora, e os benefícios da vinda dos filhos materiais? Que benefício tem com a chegada do Adão e da Eva em um determinado mundo, né? Vamos ver aqui. São, em potencial, a dádiva plena da graça física às raças mortais. Sua chegada prenunciaria a aproximação de uma grande idade de invenções, de progresso material e de esclarecimento intelectual. A era pós-adâmica é a grande idade científica da maioria dos mundos. Isso, lembrando, né, que, uma observação, isso não se deu em Urântia, embora o planeta tenha sido povoado por raças físicas qualificadas, as tribos definhavam em profunda selvageria e na estagnação moral, né? Devido o atraso, né, que teve com a rebelião planetária, então prejudicou um pouco esse projeto. Então, os seres humanos aqui ainda não estavam preparados para as mudanças, né? As escolas do príncipe planetário devotavam-se à filosofia, religião, moral, realizações intelectuais e artísticas. Tudo isso aqui são os benefícios com a chegada dos filhos materiais, né? Que pode melhorar. As escolas do jardim de Adão e Eva devotam-se às artes aplicadas, educação intelectual fundamental, cultura social, desenvolvimento econômico,
relações de comércio, aptidão física e governo civil, para a gente ver, né, quando o plano é seguido correto, né, quando aquele mundo não tem problemas como o nosso teve, né, além do nosso ser um planeta experimental, né, experiencial ou decimal, tinha também o problema da rebelião planetária, né, que nosso príncipe acabou seguindo as diretrizes do Lúcifer, né? Acabou aceitando ali, e isso trouxe um prejuízo para os planos, né? Desenvolvimento humano. O resultado da dádiva do plasma da vida adâmica às raças mortais é uma elevação imediata da capacidade intelectual e uma aceleração do processo espiritual. É uma idade de grande inventabilidade, de controle da energia e desenvolvimento mecânico. Ou seja, se aqui no nosso planeta tivesse seguido os planos certinho, não tivesse o problema, né, da rebelião, da falha adâmica, esses inventos que nós temos hoje já estariam ali já há quase 40 mil anos atrás, né? Já estaria acontecendo esse desenvolvimento e essas tecnologias, né? Essa é a era de surgimento da manufatura multiforme e do controle das forças naturais. E é a idade dourada de exploração e subjugação final do planeta. Hoje, a gente já consegue controlar, né, algumas forças da natureza, a exemplo, a energia elétrica, né? Nós temos o controle, né? Nós temos ali a usina que produz aquela energia, e ali existe várias estações que vai reduzindo o poder daquela energia até chegar em nossa tomada, né? Até a gente colocar uma televisão, ligar uma luz, tudo isso é um controle um controle físico das forças da natureza, né? Que faz parte também do desenvolvimento humano. E isso nós conseguimos o quê? De praticamente 200 anos para cá, ou menos que isso, né? E se o nosso planeta estivesse seguindo o progresso normal do planos de Deus, já estaríamos com esse desenvolvimento já há muito tempo. Luciano, Sim. tu volta um pouquinho neste aí, eu só queria comentar aquele primeiro. Ali, ó, as pessoas, né, tem várias partes do livro que as pessoas falam que o livro é racista e tudo, mas olha só, eles mandam para a gente um casal material para a nossa elevação biológica. Então, como é importante isso, né? Sim. E isso não é racismo, é que nem o Sabino falou ontem na sala, é para toda a espécie humana, não é para uma raça. Não dá para a gente chamar de racista o livro, porque sem uma elevação da nossa parte biológica, a gente não vai atingir uma capacidade intelectual e não vai ter discernimento. Quem não tem uma capacidade intelectual, pelo menos mediana, eu acho assim, não tem discernimento das coisas. E se tu não tem discernimento, tu não consegue uma aceleração do progresso espiritual, tu não consegue o nosso espírito ajudante da mente, da sabedoria, né? Para mim, o que traz a sabedoria é o discernimento. Então, a gente precisa dessa elevação biológica. Sem isso, a gente não atinge o intelecto nem o espiritual. Eu penso assim, para mim é muito claro, né? Eu também comungo da tua ideia também. Eu vejo também assim. Até eu acho que não teria essas evoluções tecnológicas até que nós temos hoje, se não tivesse um pouquinho dessa raça violeta junto. Se a gente fosse ainda lá, Andon e Fonta, imagina os macaquinhos mal descidos da árvore, né? Não tinha condições. Aborígenes nós éramos. O que ele fala é de infraestrutura, na verdade, cerebral, né? É uma questão, na mas verdade, a física também vem junto, se não me engano. Sim, acompanha, né? Acaba acompanhando. Se você não tem a capacidade de processamento, você não consegue rodar um software mais avançado. O ponto é todo esse. Verdade.
Tem que ter, não adianta, tem que ter esse melhoramento racial da espécie, enfim, não vamos falar de raça, de toda a espécie. Obrigada, Luciano. Por nada, obrigado a você. Então, grande parte do progresso material de um mundo ocorre durante esse período de inauguração do desenvolvimento das ciências físicas, exatamente uma época como a de Urante está agora experimentando. Considerando o curso normal para os planetas, o vosso mundo está atrasado uma dispensação inteira e mesmo mais. Veja só, né, Estela? Estamos atrasadíssimos. É. Mas progredimos um pouco, né? Mas, se comparando ao projeto original, estamos realmente lá no último da fila. Eu só queria fazer uma parte. Sim, pois não. E apesar aí digamos, desse atraso, toda a galera que participa nós e outras pessoas que andaram, que passaram por aqui, porque por ter enfrentado toda essa dificuldade, acaba criando uma estrutura, digamos, mental melhor, mais robusta para você enfrentar o mal, para você enfrentar os desequilíbrios, para você enfrentar toda espécie de distorção que hoje a gente está enfrentando, eu acho. Então, por mais que a gente chega, digamos, por último, a gente vai ficar mais, digamos, capacitado do que quando a pessoa vive num mundo que não tem tanta dificuldade. É o mundo doce que eles falam, né? Isso. Minha opinião. Boa observação, Isaías. Obrigado. Ao final da dispensação adâmica, em um planeta normal, as raças estão já praticamente mescladas, e de um modo tal que pode ser verdadeiramente proclamado que Deus fez todas as nações de um só sangue, e o seu Filho fez todos os povos uma só cor. É o que você falou, né, Estela? Não é um racismo, é uma melhoria coletiva, né, para todos, né? É para toda a raça humana, não é só para um povo que vai se desenvolver, não. Pode começar através de um povo, mas para desenvolver todos os povos, né? É isso que fica aqui, né, nesse finalzinho. Porque hoje em Urante biologicamente nós não temos diferenças raciais, né? A nossa biologia é toda igual de todos, não importa a cor, não importa, a biologia é igual. Hoje está tudo miscigenado, né? Sim. Até aproveitando ali que tu deu uma paradinha, o Lodovico fez uma pergunta ali no chat. Quais os povos que herdaram a genética de Adão e Eva? Eu acho que tu vai falar mais adiante, né? Vou falar mais adiante, sim. Tem, né? Foram poucos, mas eu acho que os azuis um pouco mais, aí depois... Está mais concentrado, né, entre o povo azul, o povo vermelho, né? Ali assim. Hoje se vê, tá muito misturado as raças hoje, né? Então não tem assim, dizer assim, esse aqui ainda é daquela época, não tem como. Mas hoje não tem mais. Mas tem aqueles povos que receberam mais do sangue adâmico, né? Os próprios os povos andônicos, né, Luciano, que são os de origem ali da Mesopotâmia, foram princípios anditos, né? Uma grande parte era desses bem nativos antigos, né? Sim. E depois esses anditas misturados já com a raça adâmica, que preferiram, por exemplo, quando foram mais para a Europa, né, se juntar um pouco mais com o povo azul, com a raça azul, no caso, mas a miscigenação é muito grande, né? Na Índia nós temos a maior miscigenação que existe, né? Então é uma mistura bastante grande já, e eu acho, para mim tem um pouquinho em cada uma. E a vantagem disso, no meu ponto de vista, é que os genes desta raça violeta não são genes recessivos, são genes dominantes. Então, eles vão se espalhando e eles vão sendo os predominantes na evolução do cérebro, né? Enfim, tudo aquilo que eles trouxeram não está perdido, porque os genes são dominantes, né? Até os cientistas discutem aí um gene chamado microcefalin, que faz o cérebro evoluir. Vocês podem até procurar aí no YouTube, no Google, né?
vai aparecer microcefalia. Os cientistas acham que ele surgiu aí há uns 36 mil anos, colocado por extraterrestres, né? Só que eles não sabem que os extraterrestres eram Adão e Eva, que era 38 mil anos. Engraçado, Jorge, que eu estava lembrando desse ponto que você citou. Eu ia até trazer aqui para a pauta desses estudos, né, dessa descoberta que na mente humana, né, no DNA humano ou na mente humana, existe alguma coisa que não é do homem, né, uma coisa importada, né? E é justamente a mescla do sangue adâmico, né, que está no DNA humano, né? A genética dele, né? Na genética, perdão. Vamos lá. A cor dessa raça miscigenada resulta em algo como um matiz oliva, como uma nuance no violeta, né? Sendo assim, o branco racial das esferas, entre aspas, né? Então, matiz, oliva, não sei muito bem. Isso falando, Luciano, o livro Contos Reveladores, isso quando é o normal da coisa. Normal, tá? isso. Isso, correto. O nosso planeta, eu acho que vai ficar um pouquinho mais escurinho, tá? Mas... Porque as raças europeias, por exemplo, já se sabe que elas estão se extinguindo. Eles não estão se reproduzindo, provavelmente vai se perder alguma coisa dessa genética importante, vai ficar perdida, né? Enquanto que na Europa, lá, cada mulher tem menos de um filho, na África tem 5, né? Então, eles acham que em 2050, um pouquinho mais adiante, a África, por exemplo, vai ter mais de 3 bilhões de seres, né? Que são daqui e dali, né? Então, eu acredito que a nossa raça não vai ficar esse matiz oliva, vai ficar um pouquinho mais escura, mas não tem problema nenhum. Possivelmente. O importante é a gente estar melhorando, né, Jorge? Exatamente. É importante que a gente tem em nossa estrutura esse sangue, eu né? acho que vai ficar da cor da Bahia, Luciano. Que bom. Moreninho, né? Por aí. Pois é. Os indianos são, né? Eles têm uma tonalidade meio esverdeada, assim, um moreno esverdeado, eu acho. É uma mistureba braba, mas é mais uma tez mais morena, é verdade. São uns moreninhos esverdeados. Acho que eles têm um pouco dos sanjiques verdes lá. Aí também, Urântia... É que ele fala nessa matiz oliva também, né? Esse aqui é esverdeado. E o nosso planeta tem um quê que nós somos um planeta que está na exceção da maioria, né? Somos diferentes mesmo. Então, já tivemos o problema de ter passado pela rebelião, né? De ter nosso príncipe ter traído, né? O Micael, e temos a questão do planeta ser um planeta experimental, que também muda também, não vai seguir a mesma linha dos planetas normais, né? Então, tudo isso vai diferenciar um pouco mesmo, né? Dos demais planetas que estão seguindo ali aquele projeto, né? Original. Então, um salto evolutivo, né? Depois de tudo isso. Então, o propósito principal do regime adâmico é influenciar o homem em evolução, levando-o a completar a transição de um estágio da civilização, de caçadores e pastores, né, para o de agricultores e horticultores, com o fito de, mais tarde, ser complementado pelo advento dos acessórios urbanos e industriais da civilização. Então, eles vêm para isso mesmo, para civilizar a raça humana, né, que é bruta, que ainda é animalesca, né? A nossa origem é inicialmente animal mesmo, né? Então o trabalho é nos elevar do nível animal para esse nível mais, né, desenvolvido, tanto como civilização, né, como também como um ente espiritual. Então a gente tem que acompanhando essa evolução do cosmos, que é um projeto do cosmos, né? Eu diria mental, intelectual, que vai chegar no espiritual daí, né? Também é um caminho, né? O caminho é por aí.
como a Estela falou, se a pessoa também não tiver o preparo ali de um bom intelecto, ele também não consegue desenvolver a parte também espiritual. Não consegue discernir as coisas, né? Não consegue. Então, 10 mil anos na dispensação dos elevadores biológicos são o suficiente para concretizar uma transformação maravilhosa, hein, Jorge? 25 mil anos dessa administração da sabedoria do príncipe planetário, em conjunto com os filhos materiais em geral, amadurecem a esfera para o advento de um filho magisterial. Lembrando que aqui nós estamos ainda no ponto de um mundo normal, né? Como é que funcionaria no mundo normal. Então, esses filhos magisteriais, né? Eles são ministros e juízes planetários, os magistrados dos reinos do espaço-tempo, de todas as raças, para todos os mundos e em todos os universos, facilitando a escalada até o paraíso. Então, quando a raça humana de um planeta normal alcança dá esse salto evolutivo, aí já está aí, né, já na expectativa de receber agora mais uma revelação de Deus, que são os filhos magisteriais, né, para essa elevação espiritual até o paraíso. E lembrando, né, Luciano, que nós estamos há 38 mil anos da vinda de Adão e Eva, que acabaram falhando, né, a falha adâmica, Sim. e esse filho magisterial ainda não veio para o nosso planeta. Não veio. Nós pulamos as etapas, né? Nós somos um planeta complicado, né? Então, não estamos seguindo as etapas. Depois desse filho magisterial, que vem um filho que se auto-outorga, né? E no nosso caso, então, Jesus veio antes disso tudo, pulou essa etapa e acelerou, logicamente, né? Eu acho assim, o que nós fizemos em 2 mil anos, gente, considerando o todo da história, é fantástico, né? Muita coisa. Mas será que se tivesse vindo o filho magisterial antes, nós não estaríamos mais preparados para receber o filho criador? Ou outro auto-otorgado? De certeza, né? De certeza, não. Talvez a gente não tivesse crucificado ele. Provavelmente. Mas provavelmente também não teria tido essa aceleração que teve. Né? Porque Jesus, com a vinda e com a deixada do Espírito da Verdade e a vinda dos ajustadores, em consequência disso, ele mexeu com a humanidade inteira assim, de um jeito que não tem explicação, né? Claro que os ajustadores devem estar rebolando mais que bolacha em boca de velho, né? Não, e se você for ver, por exemplo, o próprio Adão e Eva estavam bastante preparados, bastante avisados, tinham um grau de energia, de consciência no sangue deles, e mesmo assim caíram. Então, quer dizer, eu acho que a coisa estava muito grave, talvez essa intervenção de Jesus foi meio que para dar uma equilibrada melhor nas questões, assim, para dar realmente um boom ali, porque, por exemplo, para mim, pelo menos para mim, Isaías, na minha vida, Jesus é um exemplo maior de tudo. E, aliás, como é para mim, é para milhões, talvez bilhões de pessoas. Então, quer dizer, muita diferença se faz com a vinda dele, muita. Se não tivesse Jesus, poderia até ter outro ali e tudo, mas acho que não seria a mesma coisa. Viu? Não teria conseguido igual, eu acho. Porque o impacto do que ele fez, as coisas que ele falou, o modo de vida, de muitas e muitas maneiras ensina a gente, mas assim, de muitas. A fé, por exemplo, é um mecanismo, se você for analisar friamente, logicamente, ele é um mecanismo para você aliviar a mente das preocupações e focar no presente, no agora. Sabe? Então, esse é só um dos efeitos da fé. Tem outras consequências. Então, se você começar a analisar mesmo item por item, cara, nossa, é muita coisa. É um trabalho colossal. Eu acho só o fato dele ter deixado essa ideia, né, a vida dele com muito amor e mais o espírito da verdade que acabou ficando, ele fez com que as pessoas dialogassem mais. A ciência, por exemplo, ela saiu de dentro das igrejas
E, na realidade, hoje, pelo livro de Urântia, a gente sabe que as religiões que existem não vão subsistir porque elas ficam cristalizadas e as novas gerações vão ultrapassando isso. Mas ela serviu para um propósito. Surgiu a ciência toda, né? Por mais que ela se separou depois, e ainda tem essa discussão, né? Porque a ciência veio para destruir as religiões antigas, justamente para tirar aquelas crendices, todas aquelas coisas. Então, nós temos que repensar isso tudo. Mas, gente, 2000 anos é pouco tempo para tudo o que aconteceu, né? É só olhar os últimos 100, 200 anos, a vida está aí, eu acredito que mais de 50, 100 anos, os que estão vivos vão estar vivos ainda, a gente mal vai se reconhecer aqui, né? Vai ser uma loucura. Mas as mudanças vão ser cada vez mais rápidas, porque o avanço do conhecimento ele é exponencial, ou seja, quanto mais conhecimento existe, mais rápido o conhecimento é construído, porque ele é construído em cima do conhecimento anterior, e assim essa base vai aumentando cada vez mais. Então, ele aumenta, tipo assim, 2, 4, 8, 16, 32, agora vai ter um boom, Você vê essa nova avanço, né, da inteligência artificial e tudo mais, vai facilitar a vida das pessoas muito, muito. Né? Mas tudo bem, vamos tocar o barco. É o próximo avanço, né? O avanço do pensamento, né? O livro fala sobre isso, que agora a nossa própria evolução agora vai ser a luta pela melhoria do pensamento, né? Que entra essa questão que nós estamos falando aí, que vocês falaram. Então, vamos continuar aqui. Estela, tem alguma pergunta aí no chat aí? Eu não estou conseguindo ver aqui. Não tem. Então, vamos prosseguir. A situação de Urântia há 40 mil anos atrás. E aí entra a questão da rebelião planetária. Os problemas relacionados à existência humana em Urântia são impossíveis de ser compreendidos sem o conhecimento de certas grandes épocas do passado, sobretudo a ocorrência da rebelião planetária e suas consequências. Embora esse levante não haja interferido seriamente no progresso da evolução orgânica, ele modificou acentuadamente o curso da evolução social e do desenvolvimento espiritual. Toda a história suprafísica do planeta foi profundamente influenciada por essa devastadora calamidade que foi aí a aversão, a rebelião de Lúcifer, né? Aqui em nosso planeta. Então, para entender a nossa confusão hoje, temos que voltar aí a esse passado, né? Como estamos agora fazendo. Há 200 mil anos, Caligárcia, o príncipe planetário, aderiu à rebelião de Lúcifer. Uma grande confusão reinou na Dalamátia e nas suas imediações por quase 50 anos depois da instigação da rebelião, né? Sabemos que Dalamátia era a capital do mundial ali naquela, né? Era a capital do príncipe, né? Posso dizer que a capital mundial da época, né? Dali que seguia todos os planos de aperfeiçoamento, né? Para a elevação das raças humanas vinham dali, né? Inclusive a escola do príncipe acontecia por lá, né? Dalamátia hoje não tem mais nem o pó, né? Sumiu, desapareceu. O pessoal novo aí não pergunta, não faz perguntas. Dalamátia, onde é que foi? Né? Foi na região da Mesopotâmia. E hoje está abaixo da água, lá em algum lugar. Houve uma enchente, né? Uma onda, né? Um aumento no nível do mar e a onda, as águas, né? De vez em quando eles vão cobriram, né? Aquela região toda ali. Coisa mais, né? Destruiu, né? Foi tudo destruído. Mas não se acha mais. Em algum lugar ali. Isso, por ali, assim. Poderia se tivesse um mapa aqui, né, Jorge? Mas da próxima a gente bota um mapa. É o Iraque, né? Onde é que é o Iraque hoje? Ali, aqueles países menores ali, né? Por ali. Foi feita uma tentativa de reorganização completa e racial de todo o mundo. A revolução tomou o lugar da evolução. Então, com a rebelião planetária, o príncipe decidiu agora seguir os planos dele, né? Com base nas ideias do Lúcifer, e decidiu mudar todo o trajeto
evolutivo da raça humana. Então, ele tentou organizar as coisas ali, mas piorou, né? Não deu certo, não. Fugiu do plano, já viu, né? Surgiu entre os residentes superiores e parcialmente educados da Dalmácia e as suas proximidades, um súbito avanço no status cultural, né? Com essa tentativa de reorganizar ali, né, de forma radical, houve sim um súbito avanço no status cultural, mas foi para apenas aqueles seres mais evoluídos, né? Aqueles seres humanos que já estavam mais adiantados, que conseguiu ali entender qual era ali a ideia do príncipe, né? A tal liberdade aí. Então, mas quando esses métodos novos e radicais foram experimentados nos povos mais distantes, ou seja, mais atrasados, mais rudes, uma confusão indescritível e um pandemônio racial foi o resultado imediato, né? Uma confusão geral. Aí desandou tudo. Cerca de 50 mil anos depois do colapso da administração planetária, os assuntos terrenos estavam tão desorganizados e atrasados que a raça humana se havia adiantado pouquíssimo em relação ao status evolucionário à época da chegada de Caligastro. Então, já tinha sido pouco o resultado, né? E com essa rebelião, aí deu náguas. A decadência cultural e a pobreza espiritual resultantes da desgraça de Caligástia e da confusão social consequente, pouco efeito tiveram sobre o status físico ou biológico dos povos de Urântia, ou seja, nós fomos afetados na parte moral mesmo e espiritual, mas a parte biológica, né, a evolução biológica continuou acontecendo normalmente, né, no ritmo do planeta, né? A evolução orgânica continuou a passos largos, a despeito do retrocesso cultural e moral que tão aceleradamente se seguiu a deslealdade de Caligástia e Daligástia, né? Daligástia aí era a mão direita, né, de Caligástia, o assessor aí, principal dele. Assim como tinha Lúcifer, né, como um chefão ali na região dele, tinha o Satã, que era o seu braço direito. Assim também aconteceu aqui, Caligástia como principal e Daligástia como o seu braço direito aí na administração. Há quase 50 mil anos, os portadores da vida em serviço anotaram que, de um ponto de vista puramente biológico, o progresso do desenvolvimento das raças de Urântia estava aproximando-se do seu apogeu. Tudo isso, gente, acontecendo praticamente há 40 mil anos, né, atrás. Os administradores Melquisedeques, compartilhando essa opinião, prontamente concordaram em aliar-se aos portadores da vida, né, pedindo ali aos altíssimos de Edentia, né, e solicitando-lhes que Urântia fosse inspecionada com vistas a autorizar que fossem despachados para este planeta os elevadores biológicos, ou seja, um filho e uma filha materiais, ou, como conhecemos, um Adão e uma Eva. Então, como a parte biológica estava acontecendo naturalmente, não teve prejuízo com a interferência da rebelião, então os portadores da vida viram que o momento estava chegando para que entrassem em cena os elevadores biológicos, né, que são os filhos e as filhas materiais. E assim eles fizeram essa petição lá para os altíssimos de Edentia. A vistoria de Urântia. Tabamantia, supervisor supremo da série de mundos decimais, que é o nosso caso, ou experimentais, veio para inspecionar o planeta e, depois de uma pesquisa sobre o progresso racial, recomendou devidamente que fossem concedidos os filhos materiais a Urântia. Pouco menos de 100 anos depois da época dessa inspeção, Adão e Eva chegaram e começaram o difícil intento de desembaraçar
os assuntos confusos de um planeta atrasado pela rebelião e colocado sob a excomunhão do isolamento espiritual. Aí começam os problemas, né? Do casal. Tu viste como a nossa raça já estava atingindo o seu apogeu, né? Então, Sim, biologicamente, sim, a gente já não tinha, há quase 40 mil anos, diferenças, né? Sim. Estava correndo normal, era só para dar um upgrade mesmo, sim, né? E aí é enviado, né? O É. casal. Então, a preparação para essa chegada, né? A preparação começa com o jardim, né? O jardim do Éden. Quando os filhos materiais, os elevadores biológicos, iniciam sua permanência em um mundo evolucionário, o local de sua morada é frequentemente chamado de Jardim do Éden. Por quê? Porque é caracterizado pela beleza da flora e pelo esplendor da botânica de Edentia, a capital da constelação, onde ficam os altíssimos, né? Os pais altíssimos, que são os mundos 7 da constelação. A construção do jardim. Nos mundos habitados, os filhos e filhas materiais constroem suas próprias habitações-jardim, sendo logo ajudados pelos seus próprios filhos. Usualmente, o local do jardim já teria sido escolhido pelo príncipe planetário, e a sua assessoria corpórea faz boa parte do trabalho preliminar da preparação, como a ajuda de muitos dos tipos mais elevados da raça nativa, ou seja, os seres humanos também ajudam aí a esse pessoal, né, a encontrar o local, a preparar esse jardim. Tais moradas jardim, são localizadas usualmente em um local recluso, em uma região próxima dos trópicos. São criações belíssimas para qualquer mundo normal. Vós nada podeis concluir sobre esses centros de beleza e cultura, se vos baseardes nas narrativas fragmentadas sobre o desenvolvimento frustrado de um empreendimento de tal ordem que teve em Urântia. Então, temos ideias, né, com base no que nós temos hoje sobre o Jardim do Éden, coisas fragmentadas, né, especialmente os textos bíblicos e tal. Então, não tem praticamente nada, né? A gente entender o que realmente era o local, o lugar. O planejamento do jardim. Durante quase 100 anos, antes da inspeção de Tadamântia, Van e os seus companheiros, né, Van que fazia parte dos assessores do príncipe, né, que permaneceu leal depois da rebelião, ele e seus companheiros, haviam pregado o advento de um filho de Deus prometido, um elevador racial, um instrutor da verdade e um sucessor digno para o traidor Caligasto. Então, esse Van e os seus companheiros já faziam aí o evangelismo, digamos assim, né? Que o mundo receberia um filho de Deus que ia mudar tudo, que ia melhorar. Então, ele começou a pregar essa esperança, né? Que já tinha sido proclamada antes. Embora a maioria dos habitantes do mundo, naqueles dias, demonstrasse pouco ou nenhum interesse, aqueles que estavam em contato próximo com Van e Amadon levaram a sério e começaram a planejar para receber efetivamente o filho prometido. Então, Van criou coragem, meteu a cara, olha, vamos adiantar esse negócio, já que o príncipe está rebelado, eles não vão dar, né, continuidade no projeto, então vamos resolver nossa parte. O que nos caber, vamos fazer, né? Embora houvesse sido privados de muitos dos seus poderes para o mal, Caligasta e Daligasta fizeram tudo o que lhes foi possível para frustrar e obstruir o trabalho de preparação do jardim. Contudo, as suas maquinações malignas foram, em grande parte, contrabalanceadas pelas atividades fiéis de quase 10.000 criaturas intermediárias leais, que trabalharam incansavelmente para fazer com que o empreendimento progredisse.
Então, um comitê de localização foi criado e esteve afastado por quase 3 anos. Fez o relatório favorável, envolvendo 3 localizações possíveis. A primeira localização era uma ilha no Golfo Pérsico. A segunda, a localização próxima ao rio, subsequentemente ocupada pelo segundo jardim, né? Ali entre os rios Eufrates e Tigre, né? A terceira opção, uma longa e estreita península, quase uma ilha, que se projetava para o oeste, na costa oriental do mar Mediterrâneo. Então, o local escolhido para o jardim seria o de maior beleza no gênero em todo o mundo. E o clima era, então, o ideal. Em nenhum outro lugar havia uma localização que se pudesse prestar de um modo tão perfeito a tornar-se um paraíso de expressão botânica. E aí vem a localização do jardim. Então, eles escolhem aí essa região que está com a setinha, né? Esse mapa é do livro de Robert, né? Então, ele fez uma pesquisa da localização da mítica Atlântida, que ficava nessa região aí que está a seta, né? Próximo da Síria, e que a ilha de Chipre fazia parte dessa península, né? Dessa região onde foi preparado o primeiro jardim. Então, nessa pesquisa, descobriram que a Atlântida era mais ou menos nessa região. E o que tem a ver a Atlântida com o paraíso, com o Jardim do Éden, né? Porque, pela descrição de Atlântida, né, e pela descrição que tem no livro de Urântia, tem muitas características similares, e tudo indica que realmente o jardim era nessa região aí, onde acham que foi a Atlântida, né? Que, na verdade, não foi a Atlântida, foi realmente o Jardim do Éden, o primeiro, né? Não consigo entender como é. Construíram um jardim do Éden com seres celestiais e é uma região tão belicosa até hoje, né? Sim. Não, mas Isso eu não consigo entender na minha cabeça, assim. Mas foi com os noditas, né? Com seres. Por que celestiais? Não. Foi construído Adão por e Eva pessoas, né? residiram. Não, mas eu digo, Adão e Eva residiram aí, seres celestiais que vieram lá de cima. A influência deles, né? E hoje ainda a gente tem uma região tão belicosa ali. Olha hoje, só, Líbano. Sabe? Não, mas afundou não consigo entender isso aí. Mas... Afundou, né, como diz. Vimos que o Comitê de Localização fez um relatório favorável envolvendo 3 localizações, certo? Nós vimos a primeira, que era a ilha do Golfo Pérsico, a segunda era a localização próximo dos rios Tigre e Eufrates, né? E a última é justamente essa localização que nós estamos aí com um círculo aí vermelho, essa que foi a escolhida, né? Uma longa e estreita península, quase uma ilha, que se projetava para oeste, na costa oriental do mar Mediterrâneo. Então, o pessoal pesquisou, né, há um tempo atrás, acho que uns 30 anos, houve uma pesquisa para se descobrir onde estava a Atlântida, né? E nessas pesquisas descobriram essa região afundada, né? E segundo o estudo, eles disseram que Chipre fazia parte dessa ilha, e na época o terremoto, né, acho que após 4.000 anos depois que Adão abandonou o jardim, que houve esse terremoto, e afundou toda a região do jardim, por completo. E a parte que sobrou foi justamente essa parte da ilha de Chipre, que ficou ali sozinha, né? Então, possivelmente, segundo os estudos, esse seja o local mesmo do Jardim do Éden, né? Olha, essa península do Mediterrâneo tinha um clima salubre, uma temperatura regular. Esse clima era estável devido às montanhas, né, que circundavam o local. Enquanto chovia copiosamente nos planaltos circundantes, raramente chovia no Éden, propriamente dito. Todas as noites, porém, vindo da rede abrangente de canais artificiais de irrigação, uma neblina subiria e refrescaria a vegetação do jardim.
A linha do litoral dessa massa de terra era consideravelmente elevada, e o istmo, ligando ao continente, tinha apenas 43 quilômetros de largura na parte mais estreita. Essa parte está no documento 73, viu, gente? Embaixo tem as referências. A península, após Adão haver deixado o jardim, em consequência da atividade violenta de vulcões na vizinhança e da submersão da ponte terrestre que ligava a Síria, né, a Sicília à África, o fundo do mar Mediterrâneo, a leste, afundou, levando para baixo as águas toda a Península Edênica. Concomitantemente com essa imensa submersão, a linha da costa oriental do Mediterrâneo foi grandemente elevada. E esse foi o fim da mais bela criação natural de Urântia que jamais abrigou. O afundamento não foi súbito. Várias centenas de anos foram necessários para submergir completamente toda a península. Então, toda essa região, né, fundou, quando nós estamos vendo o gráfico aí, essa setinha pretinha lá em cima, né, ela é justamente a ligação que tinha o istmo, né, de 43 quilômetros. E os documentos que falam sobre, os documentos da pesquisa, baseado também em um livro de Platão, que Platão descreve a Atlântida, fala sobre essa região, que é muito idêntica, né? Então, essa parte da setinha era justamente a ligação, que tinha 43 quilômetros. Então, começou a soltar por aí, né? A se desfazer por ali. Então, as áreas aqui da pesquisa, vou ler rapidinho aqui. As figuras 3 e 4, que o pesquisador aí, destacou no livro dele, né? Elas foram criadas a partir das leituras dos sonados russos em 1989. Aí ele vai descrevendo as cores, as diferenças, né? Para a gente entender um pouquinho aí. Mas você tem que passar, perdi não. Então, as setas pretas, nas figuras 4 e 5, mostram uma distância de 43 quilômetros. Essas setas estão incluídas porque, de acordo com o livro de Urântia, o istmo, ligando-a ao continente, tinha 43 quilômetros na parte mais estreita. Foi o que eu falei, né? Então, eles começaram a ligar os pontos, né, da possível pesquisa sobre a Atlântida, tinha as mesmas dimensões, né, esse istmo, que está também no livro de Urântia. Então, por isso que o pesquisador, o Robert, chegou a um ponto da sua pesquisa em dizer que o livro de Urântia, que o Jardim do Éden, como era descrevido no livro de Urântia, era muito similar como era descrita a região da antiga Atlântida, né, ou da mítica Atlântida. Então, são as similaridades, né? Já falei sobre o Chipre, né? Então, alguma pergunta dessa parte? Acho que não, então vamos continuar. Então, vamos para a árvore da vida, que estava lá no jardim. A árvore da vida não foi um mito, ela era real. E por um período longo esteve presente em Urântia. Quando os Altíssimos de Edência aprovam a designação de Caligacha como príncipe planetário em Urântia, e os 100 cidadãos de Jerusalém como os membros do seu corpo de assessoria administrativa, eles enviariam ao planeta, por intermédio dos Melquisedeques, um arbusto de Edência, e essa planta cresceu e transformou-se na árvore da vida em Urântia. Então, não é mito, viu? Essa superplanta armazenava certas energias do espaço que são antídotos para os elementos que produzem os efeitos do envelhecimento na existência animal.
a fruta da árvore, era como uma bateria de armazenamento de uma superquímica que, quando ingerida, liberava misteriosamente a força que o universo tem de prolongamento da vida. Quando Van e seus companheiros prepararam o jardim para Adão e Eva, eles plantaram a árvore de Edêntia para o jardim do Éden. Perdão, eles transplantaram a árvore de Edêntia para o jardim, onde, de novo, ela cresceu no adro principal circular de um outro templo dedicado ao Pai, né? O templo que estava no jardim. Então, Adão e Eva periodicamente compartilharam os seus frutos para manter a sua forma dual de vida, né? Porque esses filhos materiais, eles tinham dualidades, eles eram físicos e ao mesmo tempo eram da parte espiritual, né? Então eles precisavam também alimentar esse outro lado para deixar a vida longa, né? Então, como eles não podiam, como é que se diz? Como eles tinham essa missão, e essa missão demandava muito tempo, então era necessário que eles fossem praticamente eternos, né? Mas imortais, melhor dizendo. Então, eles tinham que ter uma vida imortal, como eles também tinham lá, onde eles vieram, né? Lá eles tinham, naturalmente, a vida imortal. Mas, vindo para o planeta, modificava um pouco, né? Então, eles precisavam desse composto, né? Vindo lá de Edêntia, para que eles mantivessem a sua imortalidade. Eles durassem mais aqui, né? Agora, a chegada de Adão e Eva. Adão e Eva chegaram em Urântia há 37.848 anos antes do ano 1984, que foi o ano que concluiu ali as revelações, né, do livro de Urântia. Até a terceira parte estava pronta. E foi ao meio-dia, sem prévio aviso, que 2 transportes seráficos, acompanhados pelo pessoal de Jerusalém, os encarregados do transporte dos elevadores biológicos, aterrissaram suavemente na superfície do planeta, em rotação, lá diretamente no templo do Pai universal. Como os Adãos e Evas são criaturas semimateriais, não podem ser transportadas pelos serafins, né? Então, eles precisam ser desmaterializados, depois enserafinados, para que possam ser transportados de uma parte do universo para outra, né? Porque eles são seres materiais, seus corpos são materiais, apesar de ter em si a energia, né, espiritual, mas eles eram, sim, criaturas materiais. Então, eles tinham que ser transportados dessa forma. E assim, passaram-se 10 dias até que eles fossem recriados da forma humana dual, né, para que eles pudessem ser apresentados para os como novos governantes do mundo, né, e eles foram recuperando a consciência simultaneamente. Então, os dois despertaram de forma simultânea. Então, todo esse preparo para rematerializar foi tudo feito lá no templo, viu? Como está aqui. Acordaram no templo de Urântia, na presença da imponente multidão reunida para dar-lhes as boas-vindas, e ficaram face a face com os 2 seres de quem eles muito haviam ouvido falar, Van e seu fiel companheiro Amadon. Então, a língua do Éden era um dialeto andônico, né, ainda antigo, da época de Andon e Font, e era o que Andon falava. Amadon falava. Van e Amadon haviam melhorado bastante essa língua, e eles criaram, né, um alfabeto de 24 letras para dar uma melhorada no idioma. Adão e Eva já haviam aprendido e dominavam esse dialeto humano antes de partirem para Jerusalém, de modo que aquele filho de Andon ouviu o eminente novo, na sua própria língua. Só uma coisinha, Luciana, ali sobre a rematerialização deles. Eu acho que tu, a Maria e o pessoal da época do Nivaldo, lembra? Que o Nivaldo insistia que
que eles tinham também usado um plasma humano, lembram que ele falava, né? Assim como o Sende Caligastia, mas não é, né? O livro, acho que deixa bem claro, isso é outro processo, né? Eles já vieram, Eles não... acho que prontos, né? Mas eles eram... Porque também é complicado, né? Eles não deixam... Porque lá em cima eles não podiam ser materiais como a gente aqui. Eles eram semimateriais, né? Mas, na medida que eram rematerializados aqui, eles tinham que se tornar materiais, né, para poder viver aqui. Tanto que houve reprodução com seres materiais, né, com o Cano, com a outra lá do Adão, a Laota era a filha ou era a mãe? Agora nunca lembro. Nunca lembro que era. Não, a Sansa era a filha, acho. É Laota e a que era a Laota, mãe. bom, enfim. Então, aqui eles eram materializados como humanos, né? É isso que eu entendo, não sei de que jeito, mas eles não usaram plasma como o Sende Caligastia, né? Isso não. Eu também entendo assim, que não passou pelo mesmo processo da comissão, né, do pessoal de Caligastia. É Foi bem um corpo complicado humano, isso a gente entender. é complicado. E tinha que ser um pouco também diferente, né, porque eles tinham que receber essa energia que vinha do universo para eles, né, para o corpo deles também, né, através da planta, né. Então tem que ter um diferencial. É tanto que se um ser humano comesse o fruto da árvore da vida, não tinha o mesmo efeito que teria em Adão e Eva, né? E aquelas pessoas que já tinham sido adaptadas, que no caso de Amadon, né? De Van e Amadon, né? Eles eram adaptados, né? Por causa do plasma, né? Da mescla, né? Da mistura. Então eles podiam usufruir do benefício da fruta, né? Mas os demais seres humanos não tinham efeito nenhum. Apenas para Adão e Eva, que estavam ligados à energia cósmica. Bom, e naquele dia houve grande emoção, né? Naquele momento que eles chegaram lá no templo, foram despertados, foram apresentados, né? Houve grande emoção e alegria em todo o Éden, enquanto os corredores passaram-se para buscar os pombos-correios, né? Reunidos naqueles locais, para que pudessem avisar aos quatro cantos, né? Que o filho prometido havia chegado finalmente no planeta. Na medida em que a nova da chegada de Adão espalhou-se até longe, milhares de membros das tribos das proximidades aceitaram os ensinamentos de Ivan e Amadon, enquanto durante meses e meses os peregrinos continuaram a fluir ao Éden para saudar Adão e Eva e homenagear o Pai não visível de todos, lá no templo, né? Ou ao redor. Logo depois de despertar Adão e Eva, foram acompanhados até a recepção formal na grande elevação do monte do templo. Ali, no meio-dia, o comitê de recepção, né, aqueles que já estavam lá no jardim, moravam no jardim, deu as boas-vindas ao filho e à filha material. Amadon era o que presidia o comitê e constava 12 membros, abrangendo um representante de cada uma das 6 raças saniques, porque o dirigente em exercício das criaturas intermediárias, né, um deles, Anã, filha do porta-voz, leal dos Noditas, Noé, filho do arquiteto e construtor do jardim e executor dos planos, né, do seu falecido pai, e os 2 portadores da vida. Esses formavam esse comitê aí dos 12, né? O ato seguinte foi a entrega do encargo da custódia planetária a Adão e Eva, né? Feito pelo Melquisedeque Sênior, dirigente do Conselho dos Administradores de Urântia, onde o filho e a filha materiais fizeram o seu juramento de fidelidade aos Altíssimos e também a Micael, o filho criador. Ainda na chegada, né, Adão e Eva foram vestidos com os mantos reais nessa ocasião, momento de sua entronização formal no governo do mundo. Nem todas as artes de Dalamátia
haviam sido perdidas para o mundo. A tecelagem era ainda praticada nos dias do Éden. Então, deve ter sido muito bonito, né, esses mantos. Então, foram ouvidas a proclamação do arcanjo e a voz de Gabriel, que, por transmissão, decretou o julgamento da segunda lista da chamada de Urântia e a ressurreição dos sobreviventes adormecidos da segunda dispensação de graça e de misericórdia ao planeta 606 de Satânia. Então, aproveitou, fechou ali a era, né, de Caligacha para trás, fechou e abriu aí a nova era, que já foi com Adão e Eva. E cada era que fecha, né, cada dispensação que fecha, há essa ressurreição especial, que é chamada ressurreição de dispensação planetária. A dispensação do príncipe havia passado, e a idade de Adão e Eva era a terceira época planetária. Agora vamos continuar aqui no primeiro dia de chegada de Adão e Eva. Agora, depois de sua instalação formal, Adão e Eva tornaram-se conscientes, dolorosamente, do seu isolamento planetário. Imagina aí. Silenciosas estavam as transmissões tão familiares para eles lá nas terras, né, lá em Jerusalém. As transmissões eram comuns, sempre tinha notícias, né, toda parte. E os seus companheiros de Jerusalém haviam ido para os mundos onde tudo se passava normalmente, com o príncipe planetário bem estabelecido e um corpo de assessores experientes e competentes prontos para recebê-los e cooperar com eles durante o início da experiência deles em tais mundos. Todavia, em Urântia, a rebelião havia modificado tudo, né? Então eles pensavam, poxa, meus colegas pegaram um mundo normal, lá está tudo seguindo na normalidade, e a gente pegou agora, um negócio está feio, né? É como Estela falou, uma coisa foi eles saberem lá em cima como estava a situação, e outra coisa foi quando chegaram aqui, né? O Isaías também comentou sobre isso. Assim terminou o primeiro dia de Adão e Eva, né, na Urântia isolada, o confuso planeta da traição de Caligacha. E eles andaram e conversaram até tarde da noite, a primeira noite deles na Terra, e sentiram-se muito sós. Com certeza, né? Quando viram o peso do negócio. O segundo dia foi passado em uma reunião com os administradores dos planetários e o conselho consultor, né? Pelos Melquisedeques e seus colaboradores, Adão e Eva souberam mais sobre os detalhes da rebelião e sobre o efeito que essa secessão teve sobre o progresso do mundo. Souberam de todos os fatos, né? Do colapso completo do esquema de Caligacha para acelerar o processo de evolução social, né? Eles também chegaram a uma plena compreensão da loucura que fora tentar realizar o avanço planetário independentemente do plano divino de progresso. E assim terminou um dia triste, mas esclarecedor, que foi o segundo dia deles. Então, eles viram o negócio cada vez mais apertando, né, Estela? No terceiro dia... viu como não tinham contado tudo, né? Viu, contou só por cima, mas quando chegaram que... Então, o terceiro dia foi de inspeção. Nos imensos pássaros de transporte, né, os fandores, né, que não existem mais, foram extintos, Adão e Eva viram de lá de cima as vastas extensões do jardim, enquanto eram carregados no ar por sobre esse que era o local mais belo da Terra. Esse dia de inspeção terminou com um enorme banquete de honra a todos aqueles que haviam trabalhado para criar esse jardim de beleza e de grandeza edênica. Ao reconhecimento aí, né, do trabalho. Foram muitos anos, né? E, novamente, tarde da noite do seu terceiro dia, o filho e a filha caminharam no jardim e falaram sobre a imensidão dos seus problemas. Socorro, né? E agora? Quarto dia. Adão e Eva discutiram para uma assembleia no jardim do Monte Inaugural.
eles falaram ao povo do jardim, a respeito dos seus planos para a reabilitação do mundo e os esforços perdão, que gagueira, e esboçaram os métodos pelos quais eles iriam buscar redimir a cultura de Urântia. Os homens e mulheres, e foi o grande dia, e terminou com uma festa para o conselho de homens e mulheres que foram selecionados para assumir responsabilidades na nova administração dos assuntos mundiais. Então, tinha uma equipe aí, né? Essa comissão toda estavam à disposição de Adão. Notai bem, havia mulheres e homens também nesse grupo. E essa era a primeira vez que uma coisa assim ocorria na Terra, desde os dias da Lamátia. Era uma inovação assombrosa para aquele pessoal, né? Contemplar Eva, uma mulher, partilhando as honras e as responsabilidades, né? Com um homem. Então, era na época, se hoje as pessoas já estranham, né? Em alguns setores, em alguns países, culturas, já é estranho uma mulher estar na dianteira ali, né? Trabalhando, partilhando, dando ideias. Imagine naquela época lá atrás, né? O quinto dia foi ocupado com a organização do governo temporário, a administração que devia funcionar até os administradores Melquisedeques deixassem Urântia. Então, foi detalhes mais de organização, como seria após eles deixarem Urântia, né? Os Melquisedeques. O sexto dia foi dedicado a uma inspeção dos numerosos tipos de homens e animais. Ao longo dos muros do lado leste do Éden, Adão e Eva foram escoltados durante todo o dia, né, para fazer essa inspeção dos tipos de animais e também tipos de homens. Então, eles olharam tudo isso aí. Muito surpreendeu aos que acompanhavam Adão nessa viagem observar que ele entendia totalmente sobre a natureza e a função dos milhares e milhares de animais mostrados a ele. Então, ficaram espantados com a inteligência do camarada, né? Com o conhecimento. No mesmo instante em que ele olhava um animal, ele indicava a sua natureza e comportamento. Adão podia dar os nomes e a descrição da origem. Não é à toa, né, que eles trabalhavam lá em cima também como tipo biólogos lá em cima, né? A natureza da função de todas as criaturas materiais que eles viam. Aqueles que conduziam nessa viagem de inspeção não sabia que o novo governante do mundo era um dos mais peritos anatomistas de toda a Satânia, e Eva era igualmente conhecedora, pois trabalham juntos, né? Adão deixou seus companheiros estupefatos ao descrever uma quantidade imensa de coisas vivas, pequenas demais para serem vistas pelos olhos humanos. Imagine só como esse pessoal ficou espantado com esse conhecimento de Adão, né? Isso no sexto dia. Quando terminou o sexto dia de permanência na Terra, Adão e Eva descansaram pela primeira vez no seu novo lar, no leste do Éden, né? 6 dias de trabalho, trabalharam muito. Os primeiros 6 dias de aventura em Urântia haviam sido bastante cheios, viu? As circunstâncias, porém, assim não permitiram o acontecido do dia que passara, no qual Adão falara tão inteligentemente e tão profundamente sobre a vida animal de Urântia, além do seu discurso inaugural, cheio de mestria e feito com o encanto que lhe era peculiar. Tinha de tal modo conquistado os corações e os intelectos dos moradores do jardim, que todos ficaram não só de coração aberto para aceitar o filho e a filha recém-chegados de Jerusalém, né, como governantes, mas a maioria estava a ponto de prostrar-se diante deles e de cultuá-los como os deuses. Não é também, né? Um cara de quase 3 metros de altura, né? Um casal, inteligentíssimos, diferentes no aspecto. Então, nós temos essa dificuldade, né?
quando vemos alguém superior, a gente quer realmente chegar a esse ponto de até cultuar, né? Então, é comum dos seres humanos, né? A busca pelo culto. Vai causar acabando, gente. Estela, a gente tem até que horas, Estela? Para a gente não passar aqui do... Normalmente até às 10, não sei se... Já estamos terminando, já. Tá. Tá, daí se querem fazer perguntas, né? Dá um tempinho. Alguém quer perguntar? Ou deixa para o final, né? Se está terminando, deixa para o final. Bom, naquela noite, né, que foi do 6º dia, enquanto Adão... E acho que o Luciano caiu. É isso que eu ia perguntar. Achei que fosse o meu aqui. Eu também achei que fosse o meu, mas acho que ele caiu, Não. sim. Acho que ele foi deportado do jardim. Caio. Foi a Expulsar terceira ele do falha. jardim. Expulsar ele do jardim. Opa, voltou. A internet deu uma oscilada aqui. Vamos retornar aqui. Apareceu aí? Sim. Apareceu. Bom, então, como eu dizia, né? Então, no 6º dia, já no final do 6º dia, enquanto Adão e Eva estavam já adormecidos, coisas estranhas estavam acontecendo na vizinhança do templo do Pai, no setor central do Éden. Ali, sob os raios doces da lua, centenas de homens e mulheres cheios de emoção e entusiasmo, durante horas, escutaram os argumentos apaixonados dos seus líderes. Os incríveis acontecimentos dos primeiros 6 dias de Adão e Eva haviam sido fortes demais para as mentes despreparadas, até mesmo dos melhores homens da Terra. As suas cabeças estavam como que em um turbilhão, e eles haviam se deixado levar pela proposta de trazer o nobre par até o templo do Pai, em pleno meio-dia, de modo que todos pudessem inclinar-se em adoração respeitosa e prostrar-se em humildade, em humilde submissão. E os habitantes do jardim estavam sendo realmente sinceros em tudo isso. Era uma forma de agradar, na verdade, né? Só que eles estavam confundindo, estavam indo mais para uma veneração, né? Um cultuamento, né? Mas também não era para menos, né? Adão e Eva eram seres maravilhosos, né? Era bem cedo da manhã desse 7º dia, e do monte onde tinham sido recentemente recebidos, Adão adiantou-se para explicar sobre as ordens dos filhos divinos e deixou claro para aquelas mentes terrenas que apenas o Pai e aqueles a quem ele designava podiam ser cultuados ou adorados. Adão deixou bastante claro que ele aceitaria qualquer honraria e que receberia mesmo todo o respeito, mas menos adoração, né? Foi um dia... Quem quer falar? É Estela? Não, né? Tinha alguém falando. Não. Bom, continuando a insurreição, né? Foi um dia memorável, e pouco antes do meio-dia, quase no momento da chegada do mensageiro seráfico, trazendo a notícia de Jerusalém, tomara conhecimento da instalação dos governantes do mundo, Adão e Eva, destacando-se da multidão, apontaram para o templo do Pai e disseram: Ide agora até o emblema material da presença invisível do Pai e curvai-vos em adoração a Ele, que nos fez a todos e que nos mantém vivos, e que esse ato seja a promessa sincera de que vós não sereis nunca mais tentados a adorar a ninguém senão a Deus. Então, ele deixou o recado aí, né, para o pessoal abrir o olho. E assim, né, com esse incidente aí, é que surge a origem do sabá, a origem do sábado. Então, essa foi a origem da tradição do sábado, né?
esse incidente aí em eles querer já no 7º dia já adorar Adão e Eva, né? Sempre no Éden, o 7º dia foi devotado à reunião do meio-dia no templo e o costume de consagrar o resto do dia à cultura pessoal, né, perdurou por muito tempo. Então, já era de costume, bem verdade, nas reuniões, né, no sábado, no 7º dia. A manhã era dedicada aos aperfeiçoamentos físicos, a hora do meio-dia, à adoração espiritual, à tarde, à cultura da mente, enquanto a noite era passada em regozijo social, né? Então, esse era a experiência desse 7º dia lá deles. Isso nunca foi lei no Éden, mas permaneceu como costume enquanto a administração adâmica conservou o seu poder na Terra. Então, não, guardar o sábado nunca foi uma lei, né? Era um costume, né? Por sinal, muito bom, né? É um dia reservado para você cultuar, adorar, se confraternizar, né? Fazer coisas boas, etc. e tal. E, gente, a lenda da criação em 6 dias. A história da criação de Urântia em 6 dias foi baseada na tradição de que Adão e Eva haviam demorado exatamente 6 dias para o seu estudo inicial do jardim. Interessante, né? Então, essa circunstância conferiu uma retificação quase sagrada ao período de tempo das semanas originalmente introduzidas pelos Dalamatianos. O tempo de 6 dias que Adão passou inspecionando o jardim, formulando os planos preliminares para a sua origem, não foi preconcebido, foi trabalhado dia a dia. A escolha do 7º dia para adoração foi totalmente incidental e ligada aos fatos aqui narrados. A lenda de que o mundo foi criado em 6 dias veio bem posteriormente. De fato, surgiu mais de 30.000 anos mais tarde. Então, a lenda de que o mundo foi criado em 6 dias, né, veio bem posteriormente dessa época aqui, né? 30.000 anos mais tarde foi que começaram a deduzir, né? Porque as coisas vão mudando também, né? As culturas vão mudando, os entendimentos, as pessoas vão confundindo às vezes e vão misturando as coisas e acabam criando novos dogmas, né? Novos entendimentos e às vezes até entendimentos deturpados, né? E o pior é que até hoje ainda tem crenças, né, que foi criado em 6 dias. Sim, ainda é forte, né? Até porque... Com toda a evolução da ciência e tudo, ainda tem, né? A negação ainda é forte, né? A respeito disso, né? Não aceitam que não houve 6 dias, né? Houve uma evolução de todo o planeta, né? Em um longo período. Com toda essa evolução. Como diz aqui o livro, né? Foi a questão mesmo cultural que foi mudando mesmo, né? Os entendimentos equivocados, né?